Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio desse podcast que já está entrando para a história do Geduc. Eu estou falando do nosso GeduCast, sim, o podcast do líder educacional. Eu sou Bruno Lira e é um prazer conduzir esse podcast ao lado dele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo. Bruno, e dessa vez eu vou conversar de um negócio que quase que eu não gosto. Chocolate? Também. E você acredita que ele não gosta de chocolate? Eu pensei que você ia falar assim, da sua esposa. Aí não, a gente ia ter um problema. Eu já fiz essa piada quando você falou que você gostava muito. Eu tenho que, como são muitos episódios direto aqui do Pro Magna, a gente tem que alternar a piada. Né? Vai que o cara tá assistindo todos os episódios seguidos. Mas nós vamos falar com um especialista em IA, David Stephen. Stephen. Ele vai falar um pouquinho pra gente dessa fobia toda que tá tendo na IA, desse movimento todo. Alguns estão apaixonados, outros estão perdendo os cabelos. O outro que perdeu o cabelo completamente já até evadiu do nosso programa. Ele teve um Alan compromisso. Jones, você nos abandonou mais uma vez, não esquecerei disto. Mas seja muito bem-vindo, David. Muito obrigado a vocês. É um prazer muito grande estar aqui com vocês do BTO, tá? No Geduc, né? GeduCast, um evento muito importante para desmistificar muita coisa. E olha, eu tenho ouvido falar recorrentemente aqui mesmo no Educ sobre essa questão da tecnologia, tá? E sobre a questão da inteligência artificial. E eu queria falar muito sobre uma coisa que incomoda muita gente, a IA-fobia, né? E eu tenho que, obviamente, perguntar a coisa mais básica. David, você enquanto especialista, uma pessoa que está aí focado também no ensino superior e trazendo soluções múltiplas que dialogam com a inteligência artificial, qual é a origem, na sua opinião, dessa fobia? De onde está vindo esse medo e essa resistência para uma realidade que, para quem já se adaptou a ela, reconhece que ela potencializa e não substitui? De onde você acha que é a origem dessa fobia, desse medo? Como toda fobia, a origem está no próprio medo, né? Mas esse medo tem um fundo de verdade. Eu não vou dizer que as pessoas estão criando do nada esse medo, porque esse medo existe, é real. De fato, a inteligência artificial, né, ela veio para mexer na zona de conforto de muita gente, né? Mexer no queijo de muita gente, né? Como vocês dizem lá em Minas, né? Não mexa no meu queijo, não. Queijo bom, hein? Já dizia o livro, né? Quem mexeu no meu queijo. Quem mexeu no meu queijo, né? Nós temos um também que a gente fez na editora Telesapiens, o E Agora, né? O IA, né? Então, o que acontece? Durante muitos anos, muitas décadas, eu diria até muitos séculos, os professores, eles misturaram dois conceitos numa palavra só. Ensinar. Só que ensinar, ele, na prática, é um binômio, né? Para ensinar alguém, eu preciso transmitir conhecimento e fazer a pessoa aprender. Fazer aprender dá trabalho. Dá muito trabalho. Transmitir conhecimento, não. Eu transmito conhecimento falando que eu sei. É o que eu estou falando agora para vocês. Então, como todo ser humano é um bicho acomodado, esquece o fazer aprender, vamos só ensinar. Aí o professor virou aquele transmissor de conteúdo, virou um intermediário, um comerciante do conhecimento. Por que eu falo isso? E desculpa, professor, se você se sentiu ofendido, mas se você é daquele professor à moda antiga, você não passa de um simples comerciante, um intermediário, né? Que é pior. Pesado, hein, bicho? Pegando conhecimento alheio gratuitamente. Mas eu gostei da provocação. Pois porque o que o professor faz? Ele pega o conhecimento que foi gerado por toda uma ancestralidade nossa, chega na sala de aula, tá, e entrega para o aluno, que ainda paga por isso na mensalidade, no caso do aluno da escola privada. A gente está falando de um modelo conteudista. Tradicionalista. A IA veio acabar com isso, né? Porque com a IA, conhecimento deixou de ser uma responsabilidade do professor. Concordo. Só que ele precisa saber disso, ele não sabe, ele não descobriu isso. Ele não precisa mais se preocupar com o conhecimento, porque o conhecimento ele já está universalizado, desde antes, desde o Google. Sim. Né? Só que agora, até mesmo parte do fazer aprender está universalizado através da IA. O que é que restou para o professor? A parte difícil, né? Entendeu?
O fazer aprender. Fazer aprender, que não é tão óbvio assim, né? Porque cada cabeça é um mundo, cada estudante é um universo. E o professor precisa deixar de ser professor para ser psicólogo, né? Para ser mentor, para ser tutor, para ser mediador, né? Ele precisa catalisar na mente do aluno todo aquele conhecimento que o aluno já tem de graça, universalizado, só que para que isso faça sentido na vida do aluno, que gere propósito. Você tocou um ponto muito interessante. A gente que estuda a neurociência, a gente sabe que dentro das funções cognitivas você tem a linguagem como algo essencial para o processo de aprendizagem, funções executivas e tudo mais. E a gente sabe que, de maneira geral, quando a gente pensa em linguagem, a gente também pensa em repertório, contexto. Desses vários episódios, então você que está assistindo aqui, espero que você acompanhe todos os episódios. Alguns especialistas trouxeram uma coisa que eu achei muito bacana, que é justamente o que às vezes o professor não consegue enxergar, que a gente tem um problema novo e ele está tentando encaixar uma solução velha, que é justamente descontextualizada com o repertório atual, com a linguagem atual, do jeito novo que o aluno já aprendeu a aprender. Porque, de maneira geral, ele está ali inserido em contextos digitais que permitem ele aprender uma habilidade por meio de um recurso, YouTube, alguma outra coisa assim. E aí vem o professor, a gente viu muito isso na pandemia, obviamente foi necessário naquele momento devido à ruptura, mas que até hoje tentam encaixar velhas soluções em problemas totalmente novos. Como é que você vê esse contexto hoje? É exatamente como você falou, né? A gente está sempre revisitando velhas fórmulas e tentando encaixar em modelos completamente disformes, né? Então, hoje, a geração alfa, né, que nós temos aí, que está vindo aí, né, temos já uma realidade, é uma geração diferente, é uma geração que, além de ser nativo digital, é uma geração que ela não aceita as caixinhas, os legos, do jeito que a gente está acostumado a transmitir para o aluno, tá? Essas caixinhas precisam ser quebradas. O professor precisa entender que ele precisa descer do palco. Ele precisa deixar de ser um mero transmissor, como eu falei, um intermediador de conteúdo, para ser um gerador de aprendizagem, né? E esse aluno, ele quer mais do professor, né? Esse aluno, ele precisa justificar muito ele sair de casa para sentar numa sala de aula, né? Precisa fazer muito melhor do que no YouTube. Precisa fazer muito melhor do que em qualquer outra ferramenta, né? ChatGPT, Gemini, etc. Então, o que é que justificaria hoje um aluno sair de casa para ir para uma sala de aula? Socialização, né? Dinâmica, projetos, desafios, problemas para resolver, relacionamento interpessoal. Isso sim faz sentido, não ele ter conteúdo. Eu acho que até mesmo o conteúdo ele deve ser trabalhado, mas de uma forma que ele promova a valorização daquilo. Onde está o limite da tecnologia? Onde está o limite da IA? No tamanho do seu repertório, no tamanho da sua competência. Eu te falo que eu pedi uma imagem para uma IA e um fotógrafo pedir a imagem para IA, onde ele vai falar sobre a abertura do obturador, sobre o ISO, sobre a lente, sobre a imagem que o fotógrafo vai obter. Ela é infinitamente melhor do que a minha, porque o limite daquela tecnologia sou eu. Sim. Então, a construção do conhecimento, ainda do conteúdo, ele só precisa trazer para esse aluno o porquê daquilo. Não é simplesmente o detentor do conhecimento à frente, claro, querendo passar. Então eu vejo ainda a necessidade desse movimento. E muitas das vezes nós vamos entrar nesse conflito. No conflito onde o aluno vai sempre se perguntar: mas por que eu devo ir aprender isso? Por quê? Pra quê? E aí o professor Idelfrânio, ele vem e dá aquela aula pra gente. Não é sobre usar o teorema de Pitágoras, a fórmula de Bhaskara. É sobre como que o seu cérebro vai se desenvolver essa competência para você, de fato, conseguir construir algo onde a inteligência artificial vai ser o potencializador. Esse professor que vai trazer sentido, que vai trazer fogo para a vida, esse eu ainda tenho... O que você está falando é de uma figura que precisa eclodir na personalidade do professor, chamado curador. Então, o professor
né? O conteúdo de hoje só faz sentido se ele for curado, né? Então o papel do professor, além de fazer aprender, é curar esse conteúdo e entregar na mão do aluno para que isso faça sentido. Porque o conteúdo que está aí universalizado, gratuito, ele não é curado. Então ele pode servir para o bem ou para o mal, né? É como qualquer livro, né? Você pode usar para o bem ou para o mal. Depende de quem te orienta, de quem te mentora. Então esse é o novo papel do professor. O professor curador, professor psicólogo, professor mentor. Essa é a minha defesa. Ô Bruno, me veio um pouquinho na cabeça aqui, Piero Franceschi, falando de gestão. Piero, ele é um escritor e também um dos CEOs, qual o cargo dele lá dentro da Starts ou da Universidade de Starts, eu não sei, mas ele fala que o gestor hoje, assim como o professor, ele tem que ser um misto de psicólogo, animador de festa infantil, ele tem que trazer esse movimento para isso, a gente pensando no universo do trabalho. Dentro da educação, eu acho que a gente está seguindo a mesma linha. Sim, e eu deixo aqui uma dica, tá? Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas Como Estrelas no Céu, Como Estrelas na Terra, é um filme indiano, tá? Que mostra justamente esse contexto, um aluno especial que ninguém conseguia tratar e um professor resolveu fazer isso que você acabou de falar, né? Entrou no mundo do aluno e transformou a vida desse aluno. Recomendo Como Estrelas na Terra, ou é Como Estrelas no Céu? Bom, não, acho que é Como Estrelas na Terra. Na Terra. Eu acho que eu vi esse filme. Vai no Google, tá? Vale a pena, é obrigatório. Todo educador deveria... Na verdade, Paulo Freire fala muito sobre a questão do contexto, né? Uma das formas mais ricas, porque a gente fala muito de aprendizagem significativa. Sim. E eu acredito muito que dentro desse processo de curadoria, de fato esse é o caminho com tantas soluções que a gente tem, eu acho que o principal desafio do professor é conseguir promover um aprendizado significativo para o aluno. Porque de fato o aluno está ali só como passivo do conhecimento, já não serve mais, não funciona mais. Tanto que quando a BNCC propõe o aluno como protagonista do conhecimento, é justamente porque se a gente não entender e não acessar esse aluno e por meio dessa curadoria ajudá-lo a entender dentro de um processo que faça sentido para ele, a gente não vai ter educação. Mas eu não posso fugir do contexto, Bruno. David, se eu tivesse que dar uma dica para o professor que está com esse medo da tecnologia, o que eu falaria para ele? Professor, tenha mais medo ainda, porque se você não tiver medo e não resolver esse problema, você vai ser substituído de fato. É isso. O teu medo vai se tornar uma realidade. Então não é uma questão de escolha. É agora. É agora. É basicamente assim, não é aquele medo que te paralisa, mas aquele medo que te deixa atento e faz você decidir entre lutar ou fugir. Isso. Porque se você ficar parado, o bicho vai pegar. Sensacional, senhoras e senhores. Chegamos ao final de mais um episódio. Infelizmente, um episódio curto, porque são muitos, mas rico de conteúdo, de insights, de práticas que você vai levar para o dia a dia da sua escola. Esse é o propósito do GEDUC, esse é o propósito do nosso GEDUcast. É um prazer conduzir esses bate-papos. Fique com Deus, até a próxima. Continue com a gente, porque o BTO tá on. Valeu!